Olá! Que bom ter a companhia de todos para mais uma análise do Café Tech Books. Já com aquele cafezinho quentinho do lado, hoje a gente vai desvendar como a inteligência artificial, e olha especificamente uma ferramenta chamada Notebook LM, está moldando uma era completamente nova e fascinante no ensino superior. Vamos mergulhar nisso? Para começar, vamos com a pergunta que faz a gente pensar um pouco. O que será que essas duas forças que parecem tão diferentes podem ter em comum? Uma, claro, mudou o mundo com máquinas a vapor, a outra com algoritmos. Mas acredite, a conexão entre elas é bem mais profunda do que parece. E aqui está a resposta. Toda grande revolução tecnológica acaba provocando, sem exceção, uma revolução na educação. Elas não só redefiniram o trabalho, a economia, mas também o papel do professor, do aluno e a própria ideia de conhecimento. E essa transformação, olha, já está mostrando o resultado. Um estudo simulado da Unesco aponta um aumento médio de 28% no engajamento dos estudantes em universidades que adotaram estratégias digitais com foco em inteligência artificial. 28%. É um número que com certeza a gente não pode ignorar. Mas sabe, para entender aonde a gente está chegando, primeiro a gente precisa olhar para trás. Então vamos fazer uma viagem bem rápida pela evolução da educação, passando pelas suas fases principais, para a gente conseguir compreender de verdade o cenário de hoje. Bom, tudo começa com a educação 1.0. Pensem naquele modelo mais tradicional que existe. O professor lá na frente, no centro de tudo, como a única fonte do saber, e o aluno ali só recebendo passivamente. Era a tal da educação bancária, que o Paulo Freire tanto criticou, onde o conhecimento era simplesmente depositado. Aí, com a invenção da impressa e o surgimento da escola pública, a gente chega na educação 2.0. O livro didático vira o grande protagonista, sabe? Ele estrutura o ensino para as massas. A aprendizagem ainda é bem rígida, mas o acesso ao conhecimento começa bem aos pouquinhos a se democratizar. E então, a revolução digital joga a gente de cabeça na educação 3.0. Com a internet, a sala de aula de repente se expande para o mundo todo. O aluno deixa de ser só um ouvinte para virar um pesquisador, um criador de conteúdo. O conhecimento passa a ser algo construído em rede, de forma colaborativa. E assim a gente chega na educação 4.0, que está em total sintonia com a quarta revolução industrial. Aqui, o foco muda completamente. A ideia é preparar os estudantes para resolver problemas complexos do mundo real. É por isso que metodologias ativas como a aprendizagem baseada em projetos ganham uma força total. Agora, o que é muito legal neste slide é como a gente consegue ver essa jornada inteira num lugar só. Observem a transição, que interessante. O professor que era autoridade vira mentor. O aluno que era receptor vira protagonista. E a tecnologia, que nem existia agora, é inteligente. Essa tabela, nossa, ela ilustra de um jeito brilhante toda a evolução do pensamento sobre educação. E toda essa jornada nos traz exatamente para onde estamos agora. A era que busca um equilíbrio entre todo esse avanço tecnológico e o nosso lado mais humano. Então, sejam bem-vindos à Educação 5.0. Então, qual é a grande virada de chave aqui? A diferença fundamental. Enquanto a Educação 4.0 se preocupava muito em usar a tecnologia para ser mais eficiente, a 5.0 ela vai além. Ela quer usar a tecnologia com um propósito: o de desenvolver competências socioemocionais, ética, empatia e bem-estar. E olha, nada resume melhor o espírito da Educação 5.0 do que essa citação do mestre Paulo Freire. É um lembrete poderoso de que, no centro de toda a tecnologia e de toda a inovação, educar continua sendo essencialmente um processo humano. Ok, com essa base filosófica bem estabelecida, a pergunta que fica é: como a gente coloca esses ideais em prática no dia a dia? Pois bem, chegou a hora de conhecer uma ferramenta que parece ter sido desenhada exatamente para este novo momento. Então, a gente apresenta o Notebook LM não como mais uma tecnologia, mas sim como a materialização de um ideal pedagógico que é antigo, aquele de construir o saber de forma ativa, num diálogo constante com as fontes. E, de novo, Freire nos guia. O Notebook LM permite exatamente isso, que o estudante não apenas leia um artigo, mas que ele converse com o texto, faça perguntas, questione, conecte ideias. É a curiosidade crítica em ação, só que potencializada pela tecnologia. Na prática, o que é o Notebook LM? É uma inteligência artificial que transforma seus materiais de estudo numa base de conhecimento interativa.
Dá para fazer upload de artigos, relatórios, dados e, a partir daí, dialogar com eles, pedir resumos e até encontrar conexões que antes não eram tão óbvias assim. Certo. Mas e o professor nessa história toda? Com ferramentas tão poderosas nas mãos dos alunos, o papel do educador se transforma mais uma vez. E isso traz novos desafios, claro, mas também oportunidades incríveis. Esse gráfico aqui, que é baseado numa pesquisa simulada, revela a tensão central do educador moderno. É quase um paradoxo. De um lado, a gente tem 85%, a grande maioria, que reconhece o potencial da IA, mas do outro, 62% sentem que não tem tempo para inovar. E aí, como é que se resolve essa equação? A resposta talvez esteja em enxergar a inteligência artificial não como mais uma tarefa na lista, mas sim como uma aliada estratégica. Uma forma de automatizar o trabalho mais repetitivo para, assim, liberar tempo e energia para aquilo que é insubstituível, a conexão humana. E como isso funciona na prática? Bom, ferramentas como o Notebook LM podem automatizar a organização de fontes, gerar aqueles resumos iniciais de leituras e até mesmo ajudar a criar materiais de aula. Isso devolve ao professor um dos seus bens mais preciosos, que é o tempo. E no fim das contas, este é o grande objetivo. A tecnologia não entra em cena para substituir o professor, de jeito nenhum, mas sim para potencializá-lo. Ao cuidar da parte, digamos, operacional, ela permite que o educador se dedique ao que máquina nenhuma pode fazer: o diálogo, a mentoria e o estímulo ao pensamento crítico. E a gente encerra com essa reflexão. Se a tarefa de organizar e sintetizar informações pode ser delegada a uma IA, qual passa a ser o nosso papel, o papel verdadeiramente humano? Talvez seja o de fazer as perguntas certas, interpretar com sabedoria e conectar todo esse conhecimento com um propósito maior. Toda essa nossa análise foi baseada no livro Notebook LM na Educação Superior. E agora a pergunta é para quem nos acompanha. Qual a sua opinião sobre o tema desse episódio do Café Tech? Deixe um comentário. E para quem quiser se aprofundar, o livro está disponível para download gratuito. É só conferir o link na bio ou na descrição. E ao final desse nosso café, fica o agradecimento. A curadoria de conteúdo e a produção desta análise foram feitas pelo cientista da computação Professor Carlyle do Vale. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Um abraço virtual e até a próxima.